Eu vou falar nessa noite ainda na série Paternidade Espiritual. O tema é a voz e a essência do Filho. A voz do reino do Espírito representa toda a autoridade. Tudo se move, tudo foi feito pela voz de Deus. Ele falou e tudo veio a existir. É simples assim. A ciência nunca vai conseguir entender esse lugar. Ela fica procurando a vida através de experimentos, através daquilo que o homem consegue entender. Mas a dimensão de Deus, ela se move toda pela voz dele. É maravilhoso demais. O poder criativo de Deus está na sua voz, porque Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo veio a existir. Nada vem sem a voz dele, e isso quebra todas as dimensões. Einstein, na fórmula famosa dele, E igual a mc quadrado, ele descobriu que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Teoria da relatividade. E eu amo estudar essas coisas. Ele percebeu que todo o universo foi formado e que tem duas dimensões, são dimensões: espaço e tempo. Teve que vir a existir junto. O homem chegou na borda do universo com a tecnologia do James Webb agora. Tudo que a gente achava que era infinito em termos de espaço, e já tem bilhões e trilhões e trizilhões de estrelas. A gente achava que era infinito e que nunca a gente ia ver o final. Mas na verdade o James Webb conseguiu capturar a borda do céu. E depois da borda, sabe o que existe? Nada. Nada. Ele é que chama as coisas que não existem como se já fossem. É impressionante. Achavam que encontrar só fumaça, só hidrogênio, que é pouco desenvolvido, uma outra molécula um pouquinho mais, a 14,8 bilhões, 13,8 bilhões de anos-luz daqui. Achavam que ia encontrar só gases. Encontraram galáxias completamente prontas desde o início. E aí os caras estão tendo agora que reformular toda a teoria do Big Bang. Tem que reformular tudo, porque não foi assim como todo mundo imaginou. Porque Ele é surpreendente. Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo veio existir. E nós precisamos acessar essa voz. Só que a voz de Deus não é como qualquer voz, porque a voz de Deus, ela carrega essência, a essência de quem Ele é. É muito poderoso isso. Aliás, Deus está me ensinando muito isso, porque tem vezes que Ele me fala coisas certas, proféticas, e eu obedeço sempre, porque a minha vontade é fazer a vontade do Senhor, é isso que eu quero na minha vida. Só que Deus tem me ensinado mais recentemente, é que não adianta simplesmente eu falar o que Ele disse. O que eu digo que Ele disse tem que carregar uma essência. Tem que ser mais do que verdade. Tem que ser algo que está dentro do meu coração para eu dizer. E tem coisa que eu não posso dizer ainda que seja verdade, porque se não tiver a essência junto com aquilo que eu vou dizer, se a essência não acompanhar aquilo que eu vou dizer, a palavra vai cair por terra, a palavra não vai valer nada. Não é porque não vai ter autoridade, nem porque não vai se cumprir. É que quem vai ser rejeitado vou ser eu. Note uma coisa: Moisés, esse povo fez tudo que não prestava. Esse povo fez coisas que... fez bezerro de ouro, adorou outros deuses, adorou Baal. Levantaram o Baal que eu destronei. Levantaram o Baal que eu arranquei vocês lá do meio do Egito, da servidão, trouxe vocês aqui nesse deserto. O local de Deus é deserto, filhos. Eu vou te mostrar isso já já. Não posso me antecipar. Leve ele lá, eles fazem aquele bezerro de ouro,
está preparado para um culto longo aqui hoje? Está preparado? Não estou nem aí. É questão de essência. E ele fala para Moisés: Moisés, vamos terminar com esse povo aqui agora. E eu começo tudo do zero com você. Moisés podia falar: então eu levanto o meu cajado aqui, vamos acabar com esses montes de idólatras, esse povo corrupto, e vamos começar tudo de novo, Senhor, porque eu e o Senhor somos mais. E estaria tudo certo, porque Deus falou, não foi? Mas Deus procurava algo, e Deus às vezes procura algo sem dizer que está procurando algo. Deus procurava essência dentro de Moisés, e ele encontra essência. Risca o meu nome, Senhor, do livro da vida. Se o Senhor vai destruir esse povo, risca meu nome. Ele encontrou, na prova que Deus fez com Moisés, ele encontrou o que ele esperava. Nesse momento da vida de Moisés, ele encontrou exatamente o que ele esperava, e é sobre isso que Deus está falando comigo. Eu às vezes digo coisa para você, meu profeta, para encontrar em você essência. Eu digo coisas para você pleitear comigo, para que não seja assim. Porque o que eu estou interessado é na sua essência. Eu não estou interessado na sua voz, porque a sua voz sem mim, sem a minha essência, ela não é a voz profética que eu estou buscando para os últimos dias. Eu me lembrei, quando estava sentado ali, de Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias viu o anjo do Senhor de nome Gabriel, não é qualquer anjo. E Gabriel vai para ele e diz o que ia acontecer, que a sua esposa vai conceber. Eu vou tirar a sua esterilidade, eu vou mudar você, eu vou fazer, porque você é um homem reto, você é um homem íntegro, a sua esposa também, então eu vou tirar a sua esterilidade, e eu vou te dar um filho. E Zacarias faz a mesma pergunta que Maria, só que de uma forma diferente, porque o coração de Maria era diferente do coração de Zacarias. E o coração de Zacarias é: mas Senhor, como que vai ser esse negócio aí? E o anjo já vem para ele na medalha e fala assim: porque você não creu, a sua essência não está acompanhando o que eu estou dizendo. A minha voz entrou, ecoou, mas a sua essência, a essência dentro de você não acompanhou o que eu queria que acompanhasse. Você não creu em mim, por causa disso eu estou removendo no reino do Espírito a tua autoridade, a tua voz. Se a essência não acompanha a voz, Deus nos deixa mudo. Ele tira toda a nossa carga, toda a nossa autoridade, porque a essência não está acompanhando o que estamos dizendo. Estão comigo aqui? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem o sentido, sem a essência das palavras que são ditas. A palavra, não precisa abrir, Hebreus 4:12, é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, da essência. Só que consegue separar tudo dentro de nós é a palavra de Deus, que vai ver a essência, os pensamentos e propósitos do nosso coração ao dizermos determinadas coisas. Um profeta, queridos, de calibre de Deus, o mais importante de tudo para ele é a essência. Lembre-se que eu estou na palavra de paternidade espiritual, e eu estou falando de a voz e a essência de um filho. O Senhor quer que você e eu tenhamos voz, a voz que chama a existência o que não existe, a voz que cria mundos. Com a sua voz, querido, Deus quer criar mundos.
Mas o mundo que Ele quer criar através da sua voz é a essência dEle carregada dentro de você. E para isso, como nós louvamos várias vezes, vários louvores hoje, eu tenho que estar perto dEle. E às vezes a nossa voz, por causa da nossa essência, nos leva para longe dEle, para distante dEle. Há pessoas que fazem obras, mas essas obras estão distantes de Jesus. É possível fazer uma obra de Deus, ou uma obra de autoridade, estando distante de Jesus? Sim, é possível. Tem 2 textos principais, não precisa abrir também. Mateus 7, eu já me vi usando isso. Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos muitas coisas no teu nome, porque o nome de Jesus é a voz que produz tudo o que pode acontecer. Isso Ele disse, já está estabelecido, porque já veio carregado da essência do Senhor Jesus, e o nome dEle tem poder. E há pessoas que acessam esse lugar de autoridade pelo nome de Jesus, que creem no nome de Jesus, mas não tem essência, não carregam a essência. Ele fala, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque, querido, se você não tiver a vida dele dentro de você, a essência dele dentro de você, tudo que você faz não vale nada. E às vezes nós, como seres humanos, nós admiramos isso. Nós admiramos os talentos, os dons, a profecia, os impactos. Nós gostamos disso. Nós medimos a autoridade pelos dons que a pessoa carrega, e não pela essência de quem ela é. Está na hora de a gente aprender a valorizar o que é certo, valorizar o que Deus valoriza, porque o que Deus não valoriza não tem valor para nós, não deveria ter valor para nós também. Tem uma passagem em Marcos, que eu não estava com ela separada aqui, mas também quando eu estava sentado ali, Deus me lembrou dela. Acho que é Marcos capítulo 9, versículo 38, é isso mesmo. Disse-lhe João, o discípulo amado: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios. O que ele fazia no nome de Jesus? Expelia demônios. O qual não nos segue. Qual que é o problema desse homem? Não segue Jesus, não está pertinho de Jesus, não está perto da essência, mas ele expulsa demônios. Eu devo impedir então que tal homem, quer que nós proibamos ele, porque não seguia conosco? Tem muita gente que está fazendo uma obra que Deus abençoa, mas ele não está nela. É uma obra que Deus abençoa, mas não tem a essência de Deus na obra. Ele não segue Jesus, ele não está perto de Jesus, não está aos pés de Jesus. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que nos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia, glória a Deus. Mas quem fala bem de mim não pode falar mal. Ele está operando junto, mas ele não está comigo. Queridos, não adianta você operar sem ele. Não é porque Deus está te abençoando que ele está com você. Esse é um choque. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é ruim, mas ela tem um lado bom e um lado ruim. Ela é o bem e o mal. Às vezes está acontecendo tudo de bom, tudo de bênção, mas ele é tão ruim esse fruto quanto é ruim o lado mal da árvore. Entenda isso. Não é tudo que Deus abençoa que ele está no negócio. Em Lucas 16, versículo 14, nasce esse filho de Zacarias que ficou mudo porque não carregava essência. E o filho dele é João Batista. E em Lucas 16, eu falei 16? No versículo 14. Não é nada disso. Espera aí que eu vou achar aqui. Isso, é isso mesmo. 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto que Jesus falava e o ridicularizavam. Queridos, eles ridicularizavam Jesus. Já pode imaginar? Eles não recebiam a autoridade da voz e da essência que vinha dele. Eles não conseguiam escutar essa voz.
Queridos, muitas pessoas dentro do corpo de Cristo não conseguem ouvir a voz de Jesus, não conseguem ouvir a voz que vem do Pai, não conseguem ouvir o que vem através de Jesus, que vem através de profeta, que vem através da sua paternidade. As pessoas às vezes fecham os seus ouvidos para ouvir o que Deus quer dizer. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. O seu problema é que você quer fazer coisa para os homens verem. Mas Deus conhece o que? A essência, o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Toda a posição que os fariseus buscavam, o ser reconhecido nas praças como servos de Deus, o alongar os filactérios das suas roupas, tudo o que eles desejavam era um coração distante de Deus. Tudo o que eles desejavam era concernente às coisas dessa terra. Tudo o que eles desejavam, e por isso não podiam ouvir a voz que vinha de Deus. E se você não ouve a voz que vem de Deus, a sua essência não pode ser transformada. Tanto que não foi. É abominação diante de Deus o que é elevado entre os homens. A lei e os profetas vigoraram, chegaram do original, o sentido mais exato. Eu estava vendo o Luiz Saião, aquele homem de Deus, falando sobre isso. O sentido mais exato aqui, chegou ao ápice. O que vigorou, a lei e os profetas chegaram ao ápice até João. Em João é o ápice da lei e dos profetas. No profeta João carregava uma essência. João carregava algo do céu nele. É revelação tremenda aqui que eu vou falar para você. Ele carregava uma essência. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino. Agora nós vamos fazer uma transição de tudo que foi lei e profeta, cujo ápice atingido em João, para que a partir daqui seja anunciado o evangelho do reino dos céus. Oh glória! Só que tudo que João fez não está em desarmonia com tudo que tinha vindo antes dos profetas e na lei, porque a impressão que pode dar, a falsa impressão aqui, é que a partir de agora, esquece tudo que foi o passado. Não é isso. O ápice acontece na vida de João, e agora vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, porque antes de João, ninguém anunciou: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Glória a Deus, meu amado, minha amada. Está próximo um reino, e esse reino não tem nada a ver com o reino desse mundo. Os fariseus não ouviam a voz, porque o reino que eles defendiam era o reino desse mundo. Quem não está próximo de Jesus, o que Ele quer dentro da igreja, fora da igreja, onde quer que seja, o que Ele quer, o que o reino desse mundo pode oferecer. Esse é o problema. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da minha palavra. Agora vamos ver qual era o contexto do nascimento de João Batista. Em Isaías, primeiro antes de João Batista, queridos, houve 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio profético. 400 anos onde a voz profética não foi ouvida, onde não houve transformação na terra. Mas em Isaías, capítulo de número 40, Deus vai quebrar o silêncio. E quando Ele quebra o silêncio, Ele quebra o silêncio é através da voz de um homem, da voz e da essência de um homem, da voz e o que esse homem carregava. Deus está falando conosco nessa noite, que Ele quer dar autoridade com voz e essência para cada um de nós aqui dentro. Vocês estão comigo aqui? Só que para isso eu tenho que perceber coisas, tenho que evitar outras, tenho que entender outras. Isaías 40 diz: consolai o meu povo que vinha de cativeiros espirituais, pelos erros dos reis que governaram Israel. Deus manda vir um consolo depois dos reis sofrerem, por eles terem se distanciado de Deus, os reis que deveriam ser de Deus. Zedequias é o último deles, que é onde o reino de Israel é entregue a Nabucodonosor, que era um soberbo, um arrogante, e que Deus dá o decreto para Nabucodonosor que ele ia fazer isso, mas depois Deus ia julgar, porque Deus estava usando uma nação babilônica para educar os seus filhos, e Ele vai falar como é que foi essa educação. Então agora chegou um tempo
aonde essa educação, aonde repreender os meus filhos chegou ao fim, e eu vou anunciar pela boca de um profeta com essência o que está por vir. Está comigo aqui acompanhando o contexto espiritual? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração, a essência em Jerusalém, a cidade de Deus. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. De Deus não se zomba, e filho de Deus é corrigido sim, e às vezes pelo ímpio. Mas acabou o tempo disso. E quando acaba o tempo da correção de Deus, que Deus pagou Israel em dobro, note isso. Para quem não carrega a essência de Deus, ele leva uma porção dobrada de desespero, de guerra. E ele diz, quando acaba esse tempo, ele vai falar o versículo 3: voz do que clama no deserto. Essa voz, ela tem um lugar. Essa voz, ela vem do deserto, filhos. Essa voz não vem dos palácios. Essa voz não vem dos reinos de Faraó. Essa voz não vem dos reinos da Babilônia. Essa voz vem do deserto, aleluia. É uma voz que vem do deserto. Voz do que clama, e todo o chamado, queridos, ele carrega consigo, eu escrevi aqui, ele carrega consigo renúncia. Ele carrega consigo propósito. Você está aqui para quê? Carrega renúncia. Quem não é filho não entende propósito. Você está na casa firme e não sabe por quê? Eu vou te dizer, você está aqui dentro porque existe um propósito para a sua vida. Existe um chamado para a sua vida. Essa é uma casa de profetas e de avivalistas para o mundo. Você está aqui dentro porque existe um propósito macro que atinge você no propósito micro. E você precisa entender o seu propósito micro dentro de um propósito macro. A voz de João Batista carrega um chamado. Eu estou chamando uma voz de alguém que clama lá do deserto. Carrega renúncia. Porque ele tem que renunciar aos palácios para viver nos desertos. Ele tem que vestir pele de camelo para falar lá do deserto. Ele tem que fugir das aparências dos homens para falar de um lugar que é deserto. Ele tem que, no meio de uma geração onde os fariseus queriam assentar em tronos, nasce um João Batista que fala no deserto, queridos. Isso é tremendo demais. Tinha propósito, tem renúncia, tem um lugar de atuação, é o deserto. Tem ministério que nunca vai ser como você quer. Sabe qual é o meu ministério que eu não queria? Era pregar para executivo, onde tem muito que está aqui dentro, quer viver lá no mundo. Eu falava, eu não quero chegar no lugar do meu trabalho. Mas Deus fala, eu quero que você pregue para executivo. Eu vou fazer o quê? A minha vontade é a sua vontade. Então eu rendo o meu coração, mas eu te peço, meu Deus, ao render meu coração ao Senhor, me dá pelo menos vontade de novo de vender, porque eu não tenho mais. Isso, eu era um menino de 2, 3 anos de convertido. E Deus me dando projetos imensos, estourando a cota do que eu podia ganhar na empresa, em dinheiro. E eu falei, não é isso, não é essa a essência. Não é isso, é sobre Ele, é por Ele. Então se é por mim, renuncia à vontade de você ir pregar nas nações agora, e me sirva pregando para um monte de executivo que não quer te ouvir. Aleluia, aleluia. Eu trago no dedo de uma mão os que se converteram na minha caminhada. De uma mão. Estou falando de alto executivo. Tem um monte que se converteu à volta, mas estou falando dos altos, que é onde Deus me quer. Ela carrega um lugar de atuação, e ela carrega acima de tudo essência. Essência. Em João capítulo de número 1, isso aqui é um texto genérico. É um texto que podia ser para qualquer um de nós aqui. É um chamado. Mas muitos são chamados. Muito obrigado pela Wagner, que você está afiado. Muitos são chamados e poucos escolhidos. O chamado foi para vários. Essa palavra ficou passando no ar, e alguém agarrou ela. Oh glória. Alguém agarrou o chamado. Então quando você agarra o chamado, Deus fala, estou te escolhendo. Estou te elegendo no meio de... Isso é um eleito de Deus. Eu estou te elegendo no meio de uma multidão, porque você ouviu uma voz, e essa voz mudou a sua essência,
e eu posso arrancar de dentro de você esse algo. É muito profundo o que eu estou pregando para você hoje. É muito tremendo. Eu não quero avançar com pressa. Entenda isso. Porque isso aqui precisa ficar bem sedimentado dentro do seu coração. Aliás, o Felipe veio para mim e falou que dessa série de paternidade espiritual está nascendo um livro. E agora já entendo o porquê. Tem muita coisa aqui que Deus está me revelando por causa dessa questão de ser um filho e um pai. Um bom pai foi um bom filho, no físico e no espiritual. Então, todo vale será aterrado. Não, antes, preparai o caminho do Senhor, que chamado lindo. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. Que chamado, meu Deus! E toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Ela veio carregada da essência daquele que criou mundos, e agora Ele cria uma pessoa dentro desse mundo dele, que tem um chamado genérico, mas ela tem um chamado específico para a vida dela. Oh, glória! É lindo demais. O próprio Ciro, rei da Pérsia, está escrito no livro de história de Flávio Josefos, que é um historiador, que viveu na época do cativeiro, da hora que Roma invade Jerusalém. E ele é tirado da prisão por Tito, porque ele profetizou na vida de Tito, que Tito seria o imperador de Roma. E porque ele profetiza isso, Tito dá a ele a saída da prisão, para ele ser um escriba oficial, e para que ele pudesse ter um novo nome esse romano, porque ele era um judeu, de nome agora Flávio Josefos. Esse homem diz que quando Ciro, rei da Pérsia, lê Isaías capítulo 45, ele diz: esse sou eu. Estava escrito de um homem, antes dele viver 700 anos antes de Cristo, antes de Ciro viver, que Ciro seria o rei da Pérsia, e que ele daria ordem para a cidade ser reconstruída de Deus. E ele fala: eu sou esse Ciro aí. Tem crente que passa uma vida não entendendo quem é você aqui, ó. E você pega um imperador do inferno, que está dizendo assim: esse Ciro aí sou eu. Me escolha para fazer. Eu fui o escolhido, eu também sou o executor. Está escrito no livro de História dos Hebreus, de Flávio Josefos. Eu li. Em João capítulo de número 1, que lindo, meu Jesus. Você vai ver coisas aqui hoje, filhos. Eu estou trabalhando com essência hoje. Eu só estou trabalhando essência. João capítulo de número 1, no versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? A pergunta do Senhor, do Espírito Santo que está aqui para você nessa noite: quem és tu? Eu sou, para você que estou falando aqui, Mateus capítulo 10, esse sou eu. Quem é você? Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Estão querendo dizer que eu sou o cara, o Cristo? Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Embora ele carregasse a unção de Elias, não sou Elias. És tu o profeta? Respondeu: não, o profeta é Cristo. Não é um profeta. Eles estão perguntando: você é o cara, é o profeta? O profeta que estava para vir, o Messias? Não, não sou. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Eu estou lá em Isaías 40, aquele sou eu. Oh, glória! Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Aleluia. Oh! É dele, é por ele, eu preciso estar próximo dele. É para ele. É lindo demais. Lá no texto de Isaías 40, ele traz consigo o seu galardão, e tem um mistério aí, porque não é que João Batista está dizendo que Jesus não vai trazer galardão, que o galardão é para ele, que é uma história aí que está sendo contada. Não é isso.
Porque em Apocalipse diz que ele traz com ele o galardão para dar galardão para mim e para você. Apocalipse capítulo de número 11 e capítulo número 10. Quando Deus está falando da sétima trombeta, Jesus está trazendo o galardão para quem? Para mim e para você. O galardão é dele, mas está trazendo para mim e para você. Para aqueles que vencerem. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Muito bem. João capítulo 1 de 19, eu vou entrar um pouquinho mais aqui. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha, versículo 29, para ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado. Lembra que se manifestará o Senhor na promessa dele? A Israel vim por isso batizando com água, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: ele ouve a voz de Deus, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Que João, a essência estava dentro dele. Eu não sou nada, eu sou uma voz de alguém que clama no deserto para endireitar o caminho do Senhor. Esse é meu ofício, é isso que eu vim fazer aqui na terra. Mas em Lucas capítulo de número 3, olha como é tremendo o ministério de João, e olha como é tremendo o paradoxo e o antagonismo dessa chamada. Em Mateus capítulo de número 3, de versículo número 1, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Tinha o Tibério César que era rei, sendo Pôncio Pilatos governador da cidade da Judéia, um governador de cidade. Herodes, tetrarca, ferradão da Galileia. Seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia. Etraconite sentava nos tronos, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote, alta patente religiosa. Anás e Caifás, os mesmos que condenaram Jesus à morte, que sentavam nos tronos do sacerdócio da casa de Deus, entre aspas, que não carregavam a essência de Deus. Estavam lá Anás e Caifás. Mas veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Sendo toda a pompa da humanidade estabelecida, reinados e homens cheios de poder, veio a palavra de Deus a um homem, um profeta, lá no deserto. Deus está precisando de profetas no deserto. No deserto você aprende a depender de Deus. No deserto você lida com o sobrenatural. No deserto a água brota da rocha. Deus precisa de homens com traquejo de deserto. No deserto foi oferecido ao Senhor Jesus todos os reinos desse mundo. No deserto Ele renuncia a todos os reinos desse mundo. No deserto falaram: usa o pão em benefício próprio. Toma um pão aqui do diabo, o diabo oferecendo um pão. Faz essas pedras se transformar em pão. Se você é filho, a identidade de Cristo é questionada. Ele fala: não só de pão viverá o homem, mas eu estou aqui num lugar de deserto, onde eu dependo da palavra que procede da boca de Deus. Você está comigo aqui? Deus precisa ainda tirar profetas de dentro do deserto e mantê-los no deserto, levá-los ao deserto, que permaneçam no deserto e que se esqueçam das pompas dos palácios. O problema de muito profeta hoje é que ele quer o que Deus não quer dar. Ou o profeta esquece o seu chamado primordial, ou o profeta esquece a sua essência, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele esquece que ele disse que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele esquece que vem um depois de mim que é maior do que eu. Minha única função é apontar para ele. Essa é a minha função. A minha função é anunciar um reino que está chegando. É anunciar que a lei e os profetas vieram até aqui, mas agora existe uma nova função. E agora está chegando um reino que é um reino dos céus. E esse reino não vem com aparência visível. Oh glória! Esse reino não é deste mundo. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, os meus súditos me defenderiam e acampariam com o exército aqui. Mas os homens começam a querer aquilo que é da essência do mundo. Por que esse Jesus, Judas, por que esse Jesus não acaba com esse império romano? Ele tem tanta riqueza aqui, porque ele não usa a riqueza a favor do reino dos céus. Então ele traz Jesus, porque Judas não carregava a essência.
ele carregava dinheiro, ele carregava bênção, ele carregava um ministério, mas o ministério onde Jesus não estava, um ministério que Jesus todo o tempo deu chance para ele se arrepender e falar assim: olha, pega dessa bolsa aqui, ó, toma a bolsa aí, converte o seu coração. Deus nunca tira de você o que você tem que tirar. Vou repetir, Deus nunca tira de você o que você mesmo tem que tirar. Deus precisa de profetas que amem o deserto. Os homens de Deus hoje não amam mais o sofrimento, eles amam os palácios, eles amam as pompas, eles amam ser reconhecidos pelos homens como o profeta, o evangelista, o avivalista, ou seja lá o que for. Se nós tivermos com essa essência dentro de nós, queridos, vai chegar e vai bater e vai cair, e vai sair no mesmo minuto. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nunca dividirá, nunca. Está comigo aí? Está comigo a essência de Deus? Vocês estão comigo aí? Mas, como toda história bonita às vezes não tem um fim tão bonito, às vezes tem um fim trágico. Em Marcos capítulo 6, tomara que eu anotei certo aqui, mas eu sei o que está dizendo, versículo de número 18, vou pegar o 17, vou pegar o 16, Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João, atá-lo no cárcere, por pedido dessa espírito de sedução dessa mulher. E olha o versículo 18, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ué, como ele diz isso para Herodes? Tenho certeza que Herodes não foi para o deserto, porque as pessoas iam atrás da voz de Deus no meio do deserto, e lá elas ouviam a voz de Deus, a essência de Deus, através da vida de João, um homem simples e humilde. Mas agora João está nos palácios, agora o seu lugar virou lugar de palácio, agora ele vai enfiar o dedo na cara. O seu ministério era esse, a voz era correta: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É esse ou não é? É ele que vai bater o soberbo, é ele ou não é? É ele que vai levantar o que está lá inferiorizado, o que é vale, todo vale será aterrado e todo mundo será destruído. É ele ou não é? Mas agora ele pega o ministério dele e sai do lugar dele, da posição dele, e agora está nos palácios do rei. E no palácio do rei começa a entrar ideias da cabeça dele. Ele vai lá meter o dedo na cara do Herodes, do imperador. Ele vai lá e enfia o dedo na cara do Herodes, e Herodes então ganha uma legalidade sobre João, e João é preso, e o espírito da sedução dança, e João morre, porque o espírito da sedução e o Leviatã andam juntos. Não sei se todo mundo pegou, mas o espírito da sedução anda junto com o espírito do orgulho. Onde João começa a perder a cabeça? Quando ele vai para os palácios, sai do deserto. Ele é a voz que clama da onde? Deserto. O que está fazendo nos palácios? Alô? Por que João, talvez João tenha pensado assim: eu vou agora prefigurar o que não está escrito, mas posso estar falando em mistério. Esse Jesus aí, eu apontei para ele, eu investi toda a minha vida nele. Eu achei que era ele o homem que viria para resolver o problema de reino. Mas olha lá, está lá na Galileia, no deserto, está lá nos lugares, fugindo das multidões. Todo mundo podia levantar ele como rei aqui, nós poderíamos fazer uma revolução aqui, porque João era revolucionário. Podia ter sido João o Zelote. João está ali, e agora ele está no palácio. Ele perdeu a cabeça. Primeiro, espiritualmente, ele sai da sua posição, ele esqueceu do seu chamado, da sua posição, e ele vai para um outro lugar. Os palácios dos reis, tem muito ministro perdendo a sua cabeça por causa dos palácios que ele deseja frequentar, por causa dos recursos que ele deseja obter na terra, por causa do pão que ele quer ganhar, por causa do dinheiro que ele quer ganhar, perdendo a sua cabeça. No capítulo 6, então, você vê que, de Marcos 6, versículo 18, você vê o que estava no coração dele. Mas em Mateus capítulo 11, de 2 a 7, Mateus 11, 2 a 7, o pior problema de João é o João começa a desconfiar de quem é o cabeça.
É o João que começa a colocar o seu ministério como mais importante do que o ministério de Jesus na terra. Em Mateus 11, é duro de ouvir isso de João, né? Mas se João, que foi o maior dos profetas, certificados pela boca de Jesus, errou porque saiu do deserto, esqueceu das suas vestimentas, que será de mim e de você, meu querido? Capítulo 11, versículo 2 diz: quando João ouviu do cárcere, agora ele já está preso por Herodes, porque agora ele frequenta palácios, das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu? Ué, mas não foi ele que ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem tenho prazer? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Porque o que você está fazendo não condiz com aquilo que eu esperava que deveria ser você. O meu profético não alcançou o que Deus está fazendo. O meu profético não alcançou a voz e a essência desse reino. Você está comigo aqui? Se a voz e a essência desse reino não me transformar completamente, eu sou uma presa fácil para o inferno. Eu saio da minha posição e a minha cabeça está a prêmio. É muito forte que eu estou pregando para você, filhos. E ele diz: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é Isaías 40, eu sou Isaías 61. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, por liberdade dos oprimidos, curar o quebrantado, está até arrepiado aqui, ó, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse mesmo instante, os cegos veem, os surdos ouvem, o reino está sendo anunciado ao pobre. E ele diz a João, dá um recado para João: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. É forte. Mas ele não parou nessa frase, ele diz: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo de respeito de João: que saístes a ver aonde? No deserto. Você não precisa, filho, de uma multidão. Você não precisa do seu ministério ser reconhecido na terra. Talvez você trabalhe uma pessoa que tem essência. Barnabé trabalhou um Paulo que carregava essência. E esse Paulo, diferente de 12 apóstolos, transformou o mundo da época, porque Paulo carregava essência. Ele viu o Senhor e isso lhe bastava. Paulo renunciava a si mesmo para fazer o que Jesus queria, porque chamado envolve. Tantas vezes ele tentou pregar para os judeus, porque ele queria o judeu. Eu quero pregar para o meu, eu tenho tanta letra, tanta Bíblia, eu estudei os pés do Gamaliel. Ele bota o Pedro lá que pescava, um indouto, um nó cego, para pregar para o judeu, para pregar para os caras que conhecem tudo de Bíblia. Aí ele escreve uma carta e nem pode assinar, aos Hebreus. Dá glória a Deus. Mas Deus batia nele, o judeu perseguia ele, acertava ele, em perigo entre irmãos, pai, eu quero ser anátema, maldito por eles. Eu não alcancei esse amor, queridos. É isso que Deus está falando comigo de essência. Você precisa querer se ser maldito, você precisa querer que o seu nome seja arriscado do livro da vida por causa dos seus irmãos. Essa essência que Deus está trabalhando dentro de mim, e ela dói. É a essência. Não adianta você ser uma voz, você precisa ser uma voz com uma essência. Eu podia encerrar só aqui. Poderia. Mas se eu não entregar tudo isso aqui, mas você já entendeu a mensagem. Vou avançar mais um pouco, tá? Tem coisa aqui muito importante, eu não posso deixar de dizer. Queridos, Deus, Ele dita. É tão tremendo ouvir a voz dEle, porque a voz dEle vem arrebentando com a nossa estrutura, com quem a gente é. E se a voz de Deus não está confrontando mais você, meu filho, minha filha, tem alguma coisa muito errada dentro de nós. Eu estou falando como pai hoje, estou falando como alguém que ama vocês, estou falando do fundo do meu coração.
Eu estou falando de algo que Deus está trabalhando dentro de mim, de uma voz que está nascendo dentro de mim. E essa voz arrebenta com tudo, filhos. Uma voz carrega essência, carrega tudo. Eu quero levantar profetas aqui que vão impactar o mundo. Não uma vida só. Mas o preço é altíssimo de renúncia. Passa por você falar, como Paulo disse, não tenho eu direito de ter para mim uma irmã, como os demais apóstolos, todos eram casados. Mas eu decidi não ter uma irmã, porque eu quero viver para Cristo. Não ter uma esposa, porque eu decidi viver para Cristo. Eu abri mão de dinheiro do templo, porque digno é obreiro de dupla honra. Para que eu não seja pesado para nenhum de vocês, continuo fazendo tendas, porque eu não quero ser pesado para a igreja. Quanta renúncia de alguém que carrega essência, filhos. É uma vida de renúncia, por Ele e para Ele. Eu não estou pregando uma palavra para fazer você pesado, eu estou te tornando leve. Porque quanto mais bagagem você carrega, mais pesado você fica. Você precisa entender o que é um chamado e qual é o privilégio de ser escolhido. Mas nem todos que foram escolhidos permanecem na escolha. A vida de João Batista é um sinal. Deus recolheu ele em honra, claro. Recolheu Elias que pisou na bola, recolheu Moisés que pisou na bola. Sim, também. Mas nos últimos dias tem duas testemunhas que ela tem veste de pano de saco, elas vestem isso. A vestimenta fala do seu caráter, quem é você? Eu carrego, para poder suportar a unção de Moisés e de Elias, eu carrego em mim um caráter disposto a se desfazer de tudo, de vestes de pano de saco, vestes de choro, vestes de espírito angustiado, vestes de quem clama pelo próximo, vestes de abrir mão de todos os meus direitos, tudo que eu puder por amor a Ele. Veste de alguém que é curado. Tem muito ministro hoje, filhos, que ele responde pelas feridas que carrega. Para carregar esse Espírito Santo que nós sentimos aqui. Por que o Espírito Santo veio desse jeito aqui hoje? Porque ele tem o prazer de habitar sobre Jesus. Quando do céu vem uma voz e diz assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, no mesmo instante vem o Espírito Santo e pousa sobre ele. Porque o Espírito Santo, ele quer pousar sobre alguém que carrega essência de filho, essência de entrega, essência de fazer a vontade de Deus, essência. Em João capítulo de número 6, é muito lindo, filhos. Eu queria que tudo que está dentro de mim, de verdade é o que eu queria nessa noite. E eu sou incapaz de fazer isso. Eu queria que com a mesma voz que eu recebi, que veio me chocando, me transformando aqui dentro. Eu quero muito, de verdade, esse é meu pedido nessa noite. Se eu posso fazer um pedido ao Senhor, é que aquilo que Ele está transformando dentro de mim, Ele possa tocar em você, o Espírito Santo possa tocar em você. Esse é o meu desejo mais profundo, mais profundo. Em João capítulo 6, no versículo de número 15, Jesus tinha acabado de fazer o milagre de multiplicar os pães e os peixes. No versículo 15 diz: sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. O que o povo quer? O povo quer modelo de reinado. Querem arrebatar Jesus como rei. Retirou-se novamente sozinho para o deserto. Jesus fugia dos holofotes. Jesus nos ensina que não adiantava ele fugir dos holofotes, que a multidão ia encontrar com ele aonde ele estava. Está comigo aqui, filho? Você não precisa atrair multidões, as multidões precisam ser atraídas por você. Pelo que você carrega, pela essência que você carrega. Eu vou levantar ele no madeiro, Jesus. E quando ele for levantado no madeiro em morte, então ele atrairá todos a ele. Está comigo aqui? Quanto mais você morrer em Cristo, mais as pessoas são atraídas a você. Quanto menos você morrer, mais as pessoas se afastam de você, elas tornam você um rei. Vai se tornar um rei aí de um povo, de um rebanho, de uns 100.
300, 3 mil, 1 milhão. Mas você quer ser um rei desse naipe, mas Jesus não está andando com você, você não está andando com Ele? Porque o nome dele é poderoso, você pode. Mas é isso que você encontrou, que você é aqui para Ele. Ele fugiu. Eu só vou ler o Marcos 1,14. Segura aí no João, tá? Depois eu vou voltar nesse Marcos aqui. Depois que Jesus foi reconhecido por Deus e foi dito a respeito dele, eu estava lendo outra Bíblia, minha memória é fotográfica. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, para um lugar fora de Jerusalém, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: agora que João passou, o tempo de Deus está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E passa a pregar o que João, a missão de João. A missão de João passou de mãos. Agora Jesus começa a pregar o que João deveria ter entendido. Mas onde ele vai pregar isso? Lá na Galileia dos gentios, que não entende beabá do que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque o que deveriam entender não queriam ouvi-lo, não carregavam essência, tinham interesses diferentes do interesse do reino. Então ele vai pregar onde? Deixa eu ver se eu acho um povo. Fui encontrado daqueles que não me buscavam, fui achado daqueles que não me conheceram. Oh glória! Foi achado por mim e por você. Gentios, pessoas que não valem nada ou não valiam nada, foi achado por nós. Ainda no capítulo 6, aí Jesus anda no mar, Jesus volta, e eles buscam Jesus. Jesus vai andando sobre as águas do barco, não está lá, como ele foi parar do outro lado, já me viram falar disso 1 milhão de vezes. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, versículo 25, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, não pelo reino dos céus, mas porque comestes dos pães das bênçãos e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Precisa ter a essência de quem crê, tem que carregar isso aqui dentro. Quer fazer a obra de Deus? Creia no que ele está te dizendo. Quer fazer a obra de Deus? Absorva o que ele está falando. Quer fazer a obra de Deus? Ouça a voz dele e opere dentro da voz dele. É isso que você vai fazer, a voz de Deus. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, o maná, que eles falam: temos fastio, não aguentam mais, tem um nojo desse pão vil. Mas eles comeram lá, Moisés deu para eles o maná, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que pregou a lei para vocês, quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão. Moisés que tinha uma glória passageira, Moisés que botava um véu no rosto, para que não visse que a glória que ele carregava estava definhando. Moisés não pôde carregar a essência completa, porque ele andava no ministério da lei, e a lei mata, a lei não absolve, a lei mata, a lei não leva você para os lugares celestiais. A obra do seu braço não te leva a lugar nenhum. Você precisa do pão que vem do céu. Eu sou o pão que veio do céu, Jesus está dizendo em outras palavras. Não adianta você comer qualquer pão. Há muitas vozes, muitos pães, muitos tipos de vozes. Deus não quer que você coma de qualquer pão, de qualquer voz. Ele quer que você coma do pão que sai da boca de Deus, aleluia. Não qualquer pão, porque o pão de Deus é esse que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: o Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-nos, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele, note isso, que o Pai me dá, todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade,
não para fazer o que eu quero, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca dos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha vontade é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu não perca nenhum. Eu estou aqui na terra para salvar todos. Eu estou aqui na terra para ir atrás de todos, mas todos que o Pai me dá. Por que o Pai dá? Porque é o Pai que dá. Ele vai falar isso por vezes aqui, eu anotei, o 37 ele fala: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Nesse mesmo contexto de João 6, versículo 44, olha o que ele diz aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Meu ministério é ressuscitar pessoas para a vida eterna, mas só posso fazer isso com aqueles que o Pai traz a mim. No versículo 65, está aqui um pouquinho na frente, ele fala a mesma frase, ele fala: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram que não criam em quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Só quem ouve o Pai, queridos, só quem ouve o Pai, a voz de Deus Pai, como João Batista ouviu, a voz de Deus, ela traz nela, contudo, a essência. E quando você ouve o Pai e crê no que o Pai diz, você está se aproximando de Cristo. E quando você se aproxima de Cristo, ninguém pode vir a mim se não ouvir o Pai. Quando o Pai fala com você, você chega perto dele, Deus transforma você e te dá uma voz que carrega uma essência. Você ouve essa voz da boca do Pai. Isaías 40 vem da boca do Pai, Isaías 61 vem da boca do Pai. João Batista e Jesus, os dois ouviram a voz do Pai, os dois, e João Batista se aproximou de Jesus, mas depois se afastou. Nós precisamos ouvir a voz do Pai. Pedro ouve a voz do Pai. Em Mateus 16, Pedro ouve uma voz: quem diz os homens que eu sou? Jesus vai me testar. Repita comigo: Jesus vai me testar. Ele quer saber o que está dentro de mim, ele quer saber a minha essência, ok? Quem diz que eu sou? Uns dizem que tu és Elias. Vamos ler aqui, vai. Não vamos acelerar muito. Mas Jesus, antes disso, eu só vou ler uma coisa aqui antes. Eu ia ler muito coisa do 6, tá bom? Eu quero ler esses 3 versículos que eu li para você e vou ler um outro. No versículo de número 60, ele diz: muitos dos seus discípulos, para ver, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, esse não tem vida. Quem não tiver pacto comigo, não caminha comigo. Quem não deixar tudo para me seguir, não caminha comigo. Quem não tiver um pacto de vida e de morte comigo, não pode andar comigo. E eles falam: então dura esse discurso. Como? Quem pode fazer isso? Quem pode andar com Jesus nesse nível? Quem é que pode? E ele fala: muitos dos seus discípulos, escute comigo, discípulo é filho, não é? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem, eu, subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveito. As palavras, a voz que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Primeira coisa, ele carrega uma voz que tem essência. Ela é do espiritual, ela não é do físico, ela não é do reino desse mundo, e ela tem vida. A sua voz só tem autoridade se você vive o que ele te comandou para viver, se você exerce o chamado que ele quis de você, se você o honra fazendo a vontade dele, renunciando à sua. Jesus carregou tudo isso dentro dele. Por isso que a voz dele fala, ele fala como quem tem autoridade, ele não fala como escriba e fariseu. Olha a voz dele vem arrebentando tudo. Eu estou ouvindo ele, os soldados iam prender ele, ele fala: não posso prender ele, porque ele fala, nunca ninguém ouviu falar desse, como esse homem fala. Ele carrega uma essência daquilo que não é preso pelos governos desse mundo. Quando você carrega a essência, você não vai preso como João Batista. Posso ouvir um amém aqui? Eles queriam matá-lo, mas antes do meu dia, não. Olha, o Herodes procura matar-te. Ele fala: vai dizer para aquela raposa que hoje eu expulso demônios, amanhã, depois de amanhã, e no terceiro dia eu vou encontrar com ele lá, porque um profeta não vai morrer fora de Jerusalém. Quem comanda a minha vida com essência sou eu. É muita autoridade sobre um homem, queridos. Essa autoridade ele quer, e já concedeu ao homem. A palavra de Deus diz que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e ele nos designa a mesma autoridade. Só que para eu andar nessa autoridade, eu preciso condizer com ela,
Eu não estou falando de dom, estou falando de autoridade. Está comigo aqui? É diferente de dom de autoridade. A autoridade carrega a vida, carrega a essência, carrega poder do céu, carrega transformação de mundos, transformação de pessoas. Essa é a autoridade que vem do céu. É isso que Deus quer trabalhar dentro de nós. Aleluia. E aí Pedro fala, mas e vocês também 12 querem me deixar? Olha que louco que é isso, queridos. E vocês 12? Aí eles falam, mas Senhor, para onde iremos nós? Você carrega a palavra da vida eterna. Tu és a vida eterna. Nós vemos essa vida em Ti, Jesus. É demais esse Pedro. Só que ao mesmo tempo, Pedro é testado na sua essência. Tem muito discípulo aqui, a começar de mim, sendo testado na sua essência. Nós cantamos aqui também do primeiro amor. Cantamos o primeiro amor. Eu não posso perder essa essência. Pedro, em Mateus 16, ele vai acessar esse lugar. Esse lugar de autoridade só se acessa em Deus, versículo 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, um dizem João Batista, outros Elias, tem uma multidão que não sabe, e outros Jeremias ou algum dos profetas, mas tem alguém que acessa esse lugar em Deus, queridos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus está aqui perguntando para você. Respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que Jesus vai dizer para ele? Então lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ele ouviu a voz de quem? Do Pai que está nos céus. O que essa voz fez? Transformou o nome dele, a essência dele. Quando você acessa a voz do Pai através do Filho, quem vê a mim vê o Pai. Quando você acessa esse lugar em Deus e você ouve a sua voz, ou ouve a voz através do Filho, no reino do Espírito é liberada uma grande autoridade, queridos. Ele fala, então Pedro, também eu te digo que tu és Petro, você não é mais irmão Bajonas, você não é o Simão, filho de Jonas, agora você é Petros. Você é uma lasca de pedra, e sobre esta pedra, o que você disse, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você descobriu o seu chamado. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligados nos céus. Esse Pedro acessou algo da voz de Deus, e esse algo da voz de Deus submeteu a ele muita autoridade. Pedro começa o seu ministério em Lucas capítulo 5, e Jesus fala, você foi pescador de peixes, eu vou fazer você pescador de um homem. Esse é o chamado de Pedro. Pedro está diante de um chamado, e ele responde ao chamado, deixando tudo, queimando os barcos, e seguindo Jesus. Ele responde ao chamado. Jesus vai para o monte, e escolhe 12 discípulos. Os 12 que ele escolhe, Pedro está no meio deles. Então agora Pedro que foi chamado, ele foi escolhido. Está comigo aqui? Está entendendo? Pedro foi chamado, Pedro foi escolhido. Jesus o habilita para ser um apóstolo. Mas Pedro aqui está testemunhando coisas de Deus, recebendo palavras de Deus, encontrando o seu lugar no reino. E então na sequência, no versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos o seu ministério, a essência, e mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus tinha um propósito, Pedro não conhecia esse propósito, porque Pedro estava ligado naquilo que é do mundo, mas Pedro estava ouvindo uma outra voz, e as vozes nos transformam, queridos. Que voz estava ouvindo Pedro? Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Tem uma voz de Satanás, que às vezes eu e você ouvimos ela. Vou encerrar com 3 ou 4 versículos aqui agora, presta atenção. Não perca o foco aí, porque eu estou no final da mensagem, e é muito importante. Pedro perde o rumo, porque a essência dele começou a chocar com a essência de Cristo. Quando a sua essência começa a chocar com a essência de Cristo, você tem que trabalhar a sua essência, deixar a voz de Deus trabalhar você e submeter em você em autoridade. Então Pedro vai negar Jesus. Você conhece a história. Jesus não pode trabalhar com alguém que a essência está errada, filhos. Pedro tinha uma promessa tremenda, tinha uma autoridade tremenda que foi depositada sobre ele. O lindo é que Jesus vai atrás dele. Posso ouvir um amém aqui?
Ele não deixa Pedro voltar a ser um homem humano. Voltou a pescar, levou pessoas com ele. Pedro era um líder, levou pessoas junto com ele. Pedro está vivendo uma vida humanizada. Era ele, agora não é ele. Puxa, eu esperava que era esse também. Os discípulos estavam tudo perdidos. Mas Pedro era o líder, ele levou todos eles. João estava lá com ele. João, discípulo amado, João que tinha a essência de Deus, está com ele pescando. Estão com eles pescando, mas Jesus vem lá, encontra ele e fala: Pedro, eu preciso curar você, porque eu não posso trabalhar com gente que não tem essência. Antes de você viver tudo o que eu prometi para você, de ser um pescador de homens, eu preciso trabalhar a sua essência. Então Pedro fala: Senhor, eu não te amo do jeito que o Senhor queria que eu amasse, eu não dei a vida pelo Senhor, realmente é verdade, eu preciso reconhecer que a minha essência não é boa, eu preciso reconhecer que eu não queria que o Senhor morresse, eu preciso reconhecer que eu achei que eu estava num lugar muito maior e eu não estava, eu tenho que reconhecer tudo isso, e eu só sou teu amigo, eu não sou ninguém que dá a vida pelo Senhor mesmo, é esse porcaria que eu sou. Jesus fala: então agora vem e me segue. Agora você está pronto, agora você entendeu, e eu estou curando você, Pedro. Vai apacentar minhas ovelhas, vai amar elas, porque quando você estiver amando elas, você está me amando, e quando você me ama, o meu amor transforma você, ele vira essência em você. Então lá está todo mundo, ninguém entendendo o que está acontecendo, estão esperando o Espírito Santo que ninguém sabe de onde vem, mas agora Pedro carrega a essência. Está comigo aí, está me entendendo? Agora Pedro carrega uma essência, e quando ele chega perto dessa essência, ele fala: olha, está errado aqui, porque alguém negou, quebrou o altar, feriu o altar, um Judas traiu Jesus. Está tudo errado aqui, nós precisamos repor, precisamos consertar. Ele me consertou, eu estou aqui para consertar o altar. Bota um no lugar. Vamos lançar sorte aqui, que é o que eu tinha para o momento, não tinha Espírito Santo, ele já tinha ouvido a voz de Deus Pai, mas não está entendendo direito, mas ele está ouvindo Deus. E ele vai lá e elege Matias, coloca Matias a 12ª pedra no altar. Mas de repente vem do alto um som de um vento impetuoso. O Espírito Santo vem sobre um altar restaurado. Posso ouvir um amém aqui? Sobre um altar que carrega essência. E quando o Espírito Santo vem, ele explode eles. Ninguém entende nada, mas Pedro entende tudo. Ele diz: o que está acontecendo aqui, o que está escrito lá no livro de Joel, que ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Nós estamos vivendo esse dia, ninguém está bêbado aqui não. O que está acontecendo é que agora eu ouço a voz dele, eu sei o que ele está dizendo, o Espírito Santo já está falando comigo, e nós temos uma autoridade. Aí no mesmo dia nasce o que? 3.000 que Jesus prometeu para quem? Para ele. Você vai ser pescador de homens. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Pedro já estava sendo treinado pescando peixe, mas agora Jesus vem para ele e fala assim: Pedrão, agora o negócio mudou aqui, agora você é o cara, você vai fazer tudo aquilo que eu pedi para você fazer, porque agora você carrega a minha essência, Pedro, você está transformado, você está curado por mim. Quantos ministros hoje são problemáticos no reino, porque eles não estão curados? Jesus quer curar a sua essência, a minha essência. Antes de falar, quando os demônios vinham reconhecer Jesus, ele falava assim: este é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus. E Jesus falava assim: cala-te, para de dizer, não vem com holofotes para cima de mim, até porque quem é servo de Deus não quer ser levantado pela voz de demônios. Pega essa revelação aí, ó. Quem é servo de Deus não quer ser levantado por voz de demônios. Esse é o cara, essa é a voz de demônios. Sai para lá, ó, arreda Satanás. Eu não sou cara nenhum, o cara é ele, a glória é dele, ele é bendito, eu não sou nada, eu sou a voz do que clama no deserto. Aliás, estão querendo me exaltar, querendo me fazer rei aqui no meio de um grupinho de 3. Vocês querem ser que é um rei sobre vocês? Pois bem, tchau para vocês, fui embora. Vai me encontrar lá no deserto. Quem quer me encontrar? Vai me encontrar lá onde eu estou, diante da presença dele. Quer me encontrar? Vem aqui comigo, vem aqui no lugar do secreto, vem aqui onde ele fala, vem aqui onde a voz dele ecoa dentro de mim, vem aqui onde ele está me transformando que você não está vendo, vem aqui onde ele está me tratando e você não está vendo, vem aqui nesse lugar, porque esse lugar de deserto é o lugar onde a voz clama, onde a voz ecoa, onde a voz depende, onde a voz tem essência, ela carrega essência. Quer me colocar no palácio? Esqueça de mim, eu já estou no palácio, nem quero estar lá. Eu ando diante de reis e não quero andar diante deles. Eu só quero hoje, porque ele mudou minha essência, falou: me dá amor para esses reis. Então ele colocou amor no meu coração, então eu prego para eles. Mas eu queria fugir dali, eu queria estar lá na África, eu queria estar nas nações, é onde está o meu coração. Mas ele fala: Paulo, você quer ir para os judeus? Eu estou falando para você ir lá para os gentios. Você quer ir lá para o pobre? Eu estou te mandando lá para o rico, que é pobre também, pobre de espírito. É tão pobre que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro, mas vive lá uma vida toda cocheando. Eu sei que ele não tem alegria, porque ninguém pode ter alegria se não tiver presença.
Deus está querendo chamar alguém aqui no lugar que Ele leva para o deserto, e Ele está lá pertinho de você. Ele quer pessoas que fujam dos holofotes, que não amem os aplausos, que não amem as plateias, mas que tenham um amor muito sincero por Ele, que carreguem essência. E aí quando você falar, a sua voz vai vir carregada de autoridade. A sua voz nesse momento começa a construir mundos. Ela começa a dar ordem ao caos. Ela começa a fazer você andar sobre as águas. Porque quando Ele disse, vem Pedro, Pedro ouviu uma voz, que é a mesma voz do Pai. E Ele está falando, vem aqui sobre as águas, e Pedro começa a andar sobre as águas. Eu gosto de Pedro porque ele erra muito, mas ele acerta muito também. É lindo, não é o Pedrão? É líder, né? É nato. Às vezes eu me vejo como Pedro. Esse dia mesmo eu me precipitei de novo. Falei, ai meu Deus, por que eu sou que nem Pedro? Porque às vezes, e Deus está me trabalhando, está falando assim, vem cá na ansiedade. Você foi treinado para ter ansiedade, vem cá que eu vou arrancá-la de você. Então não vai acontecer do jeito que você está esperando, tá bom? Vem cá, vem cá. Está vindo aqui para o meu deserto? Vem comigo para o meu deserto. É aqui que tem glória. É aqui que eu ouço Deus, é aqui que Ele me transforma, é aqui que Ele carrega essência. Todo mundo tem direito a coisa, você não tem, meu filho. Porque no meu chamado de Mateus 10 está, vai lá, fica numa casa, até que quanta pessoa te aceita ali. Depois, se não te receberem, você sacode o pé dos seus pés. Vai lá, mas expulsa demônios, cura enfermos, ressuscite os mortos. Esse sou eu. Eu fui chamado, o meu chamado é de apóstolo. O que tem de mais? Podia ser pastor, podia ser, mas antes de tudo eu sou servo. Mas eu sou Mateus 10. Está entendendo quem eu sou? Se alguém der um copo de água para você, vai receber galardão de profeta. Você vai deixar tudo por amor a mim? Pai, mãe, filho, filha, tudo por amor a mim. Essa essência que está aqui dentro. É isso que eu carrego, filhos. Eu carrego Ele. Ele é meu amor. Ele é meu amor. Entenda isso. A renúncia é alta. Mas a autoridade, a essência, a voz, ela acompanha a transformação dentro de você. Tem mensagens que eu gostaria de pregar mais, tem um monte de texto aqui, eu não vou mais com você. Porque não é sobre isso, eu já passei essência para você. Quem quer ser apóstolo do anonimato? Eu fui de joelho na frente. Não precisa me chamar de apóstolo. Eu não estou falando isso para você falar assim, agora o pastor está falando que ele é apóstolo. Muito pelo contrário. Eu ajoelhei na frente quando uma profeta veio dos Estados Unidos e disse, quem está disposto aqui a ser um apóstolo, que ninguém te reconheça e te diga, te chama de apóstolo. Eu fui lá na frente porque eu não quero título, eu quero Ele. Eu quero fazer a função do que Ele me deu para fazer. O título é dele, a glória é dele, os ministérios são dele. Eu estou aqui como um servo para ser usado onde Ele quiser, como profeta, como evangelista, como mestre, como pastor, seja lá o que for, onde Ele quiser me usar, eis-me aqui. Hoje é um culto de essência, o Espírito Santo quer habitar em você, filho. Mas se você não tem paternidade, se você não ouve o Pai, se você não reconhece o Filho, você não ouve o Pai. Pedro reconheceu o Filho, ele ouviu o Pai. Essa é uma das revelações mais bombásticas que Deus me deu nos últimos dias. Terminei aqui. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.